tenham medo das epilepsias raras. Então, quando a gente fala sobre epilepsia rara, a gente traz a informação, é a melhor maneira da gente combater o medo, o preconceito, e essa é realmente uma grande proposta, de estar aqui hoje, por exemplo, né? Eu queria muito pedir desculpa, porque eu tô super gripada. Tô toda entupida, pode ser que eu tenha umas tossidas no meio, ainda bem que a gente está online, ninguém vai pegar perdigoto de nada, mas eu tô super gripada, mas mesmo assim eu fiz questão de estar aqui, porque eu sei da importância e da relevância desse processo e desse projeto, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui também para a gente conversar um pouco sobre Lennox, tá bom? Então vou começando. Deixa eu só organizar aqui. Acho que eu vou ter que ir de um por um, será? Então, vamos ver. Acho Bom, que é direto no computador. Conseguiu? Consegui. consegui no mouse, mas a gente vai sem estresse, Lari. Tá. Bom, eu gostaria de contar um pouco sobre o porquê de eu estar aqui, assim, né? Claro, eu sou médica voluntária na BE, tenho esse currículo, né, em que eu estudo só epilepsia, mas eu trabalho na Faculdade de Medicina do ABC há 20 anos como neuropediatra. E ao longo desses 20 anos, as síndromes, a epilepsia, ela veio por afinidade, então eu comecei a fazer pós-graduação nisso, comecei a estudar epilepsia como um todo, aí vem mestrado, estou fazendo doutorado, vai uma coisa puxando a outra, mas a minha maior experiência, uma vivência que eu tive muito forte dentro do Hospital Estadual Marcovas, foi em relação à síndrome de Lennox-Gastaut. Então, a síndrome de Lennox-Gastaut, ela foi uma das grandes diretrizes para a gente compreender a epilepsia de difícil controle, e todas as peculiaridades que a própria epilepsia rara e as epilepsias refratárias aos medicamentos, elas podem vir a ter. Então, a síndrome de Lennox-Gastaut, ela tem, na verdade, um lugarzinho nesse processo meu e nessa história de vida minha em relação à epilepsia. Eu tenho muitos pacientes com a síndrome de Lennox-Gastaut, tanto no consultório quanto na faculdade. E ao longo desses 20 anos, eu continuo ainda aprendendo muito com as famílias e com os tratamentos. Então, eu acho que é legal a gente estar aqui também para compartilhar, tá? Bom, então eu não tenho um conflito de interesse para essa aula, eu sou voluntária para esse evento. E os objetivos de tratamento, a gente vai falar um pouco sobre anticonvulsivantes, sobre desafios, interações medicamentosas, a gente vai falar um pouco sobre transição em epilepsia na síndrome de Lennox-Gastaut, dietas, novidades e futuro. Então, a primeira coisa que a gente encara sobre a evolução dos objetivos de tratamento da epilepsia é que a gente precisa compreender que existem nuances em relação à avaliação das crises. A maioria das pessoas, ela releva e ela foca muito na frequência das crises, né? Ah, quantas crises tem no dia? Quantas crises tem na semana? Quantas crises tem no mês? Né? Então, é claro que a frequência de crises é uma coisa muito importante, mas quando a gente lida com uma síndrome, como por exemplo a de síndrome de Lennox-Gastaut, a gente compreende sim que existem crianças e adolescentes que podem ter muitas crises no dia. Então, a frequência de crises seria a gente ter como objetivo uma redução dessa frequência e, obviamente, ter a mira de um período sem crises. A segunda coisa é a gravidade dessas crises. Então, a redução da severidade seria a intensidade das crises. Então, quando a gente começa o tratamento da epilepsia de difícil controle, a gente, principalmente no Lennox, tem vários tipos de crise envolvidos. Você vai percebendo que algumas crises somem,
Outras crises continuam, mas a intensidade dos movimentos, elas diminuem. Então, isso é uma outra coisa muito importante que a gente tem que ter em meta, em alvo terapêutico em relação ao tratamento da síndrome de Lennox-Gastaut. Duração reduzida das crises, isso é muito importante. Então, as crises que duravam 2 minutos passam a durar menos de 30 segundos, isso é excelente. Então, eu vou reduzindo a agressividade dessa epilepsia à medida que eu vou tendo o manejo dessas crises. E o pós-crise, que o ideal é a criança não ter, o adolescente não ter nenhuma alteração no pós-crise, né? Então, essa questão do pós-crise também é um parâmetro de gravidade para a gente em relação à epilepsia de difícil controle e na síndrome de Lennox-Gastaut. E as comorbidades? Sim, porque existem as comorbidades. Então, o humor alterado, a questão dele estar prontidão, atenção, a cognição. Então, todas essas consequências, elas acabam sendo melhoradas quando você busca o bem-estar do paciente. Então, o bem-estar do paciente com síndrome de Lennox-Gastaut é, na verdade, o grande alvo terapêutico, né? A nossa grande alquimia para conseguir fazer que essas crianças, esses adolescentes alcancem a qualidade de vida, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Além desse conceito de alvo terapêutico, quais seriam os objetivos do tratamento, é legal a gente ter uma noção de que quando a gente fala sobre a síndrome, né, de Lennox-Gastaut, a gente fala sobre epilepsia de difícil controle ou epilepsia resistente a medicamentos. E a Liga Internacional contra a Epilepsia, ela traz para a gente uma definição muito importante. Ela fala que dois mais fármacos anticonvulsivantes, né? Fármacos anticrise, medicamentos anticonvulsivos, que a gente fala, adequadamente escolhidos e tolerados, ou seja, como monoterapia ou combinação, para alcançar a ausência sustentada de crises quando usados por um período adequado. Então, se você está usando dois remédios que estão adequados para aquele tipo de epilepsia, e mesmo assim, essa pessoa não mantém o controle sustentado das crises epiléticas, a gente considera que essa pessoa tem uma epilepsia de difícil controle, né? Uma epilepsia farmacorresistente. E essa definição ela é importante porque epilepsia farmacorresistente significa dizer que o remédio sozinho ele ajuda, mas não adianta. Então, a medicação ela é importante no tratamento, ela é a primeira escolha que a gente faz em relação às medicações, a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas ela sozinha não vai adiantar. Então, dando até uma atenção um pouco melhor, assim, existem crianças com Lennox que usam 3, 4 medicamentos, né? Mas a gente tem que ficar atento a um monte de coisa, interação medicamentosa e mais do que nunca. Passou disso, realmente é muito complicado você manter uma qualidade de vida com uma criança tomando 5 a 6 medicamentos. E o que que a gente tem que fazer quando a gente está diante de uma epilepsia farmacorresistente? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é realmente se esse indivíduo, né, se essa criança ou esse adolescente tomando um único remédio não deu certo, adicionou um outro remédio não deu certo, a gente confirmou que essa epilepsia é de difícil controle, no caso aqui a síndrome de Lennox-Gastaut, eu realmente já tenho que partir para estratégias que a gente chama ditas não farmacológicas, entre aspas, para o tratamento. Então, o tratamento da síndrome de Lennox-Gastaut seria a medicação e uma avaliação cirúrgica. Por quê? Porque existem causas da síndrome de Lennox-Gastaut, que eu acho que a aula anterior explica um pouco, que a síndrome de Lennox-Gastaut, ela é um conjunto de sinais e sintomas e ela não fala do motivo, ela não fala da causa dessa epilepsia. Então, a síndrome de Lennox-Gastaut, ela traz para gente que são crises epiléticas, com vários tipos de crise. Então, a gente tem crises de ausência atípica, crises mioclônicas, crises tônicas, crises atônicas, né? Tem as crises tônico-clônicas generalizadas,
Mas se esse indivíduo tiver, por exemplo, e um eletro característico que a gente fala, né? Tem um eletro acordado, um eletro dormindo, que a gente tem como característico para dessa síndrome, além de uma deficiência intelectual, um atraso cognitivo que essas crianças carregam com elas, né? Mas eu acho que um ponto-chave para a gente colocar é que o motivo não entra, a causa dessa epilepsia não entra na definição da síndrome de Lennox-Gastaut. E isso traz para a gente um processo de discussão muito importante em relação a essa etiologia. Então, por exemplo, quando você tem uma epilepsia de difícil controle, no caso de uma síndrome de Lennox-Gastaut, sim, eu preciso fazer uma investigação cirúrgica, porque se esse indivíduo tem uma displasia cortical, que é uma malformação do córtex cerebral, e essa malformação, ela tem indicação cirúrgica, ele tem indicação de passar por um procedimento cirúrgico para a ressecção daquela área que é epileptogênica, que é quem geram as crises epiléticas desse paciente, dessa criança, desse adolescente. Então, compreender que a síndrome de Lennox-Gastaut não tem um motivo faz com que a gente aumente mais ainda a especificidade, a delicadeza dessa síndrome, né? Porque sim, você está diante de um esquema de remédios, mas você rapidamente precisa direcionar, não esperar anos para poder chegar nas estratégias ditas não farmacológicas, e sim já identifiquei que é uma síndrome de Lennox-Gastaut, tem esses tipos de crise, a criança tem um atraso cognitivo, mesmo que eu não tenha um eletro totalmente característico, que às vezes a gente não consegue fazer os eletros em condições ideais, eu já tenho por definição, sim, que esse indivíduo tem uma epilepsia de difícil controle, e no estudo a gente precisa promover esse estudo cirúrgico e aí fazer exames mais específicos, como por exemplo um vídeo eletroencefalograma, para que a gente consiga mapear essas áreas de crises epiléticas. Então, quando a gente vê esse procedimento cirúrgico, né, acho que a Tatiana vai falar, a doutora Tatiana vai falar um pouco melhor, a gente tem a questão das crises, né, fez o procedimento, continuou com crise, não continuou com crise, é uma questão que a Tatiana vai colocar, e aqui a gente tem a avaliação da epilepsia de difícil controle, em que eu tenho as terapias não farmacológicas. Então, aqui a gente pode fazer uma reavaliação para uma cirurgia paliativa. Aqui, no caso, a cirurgia mais indicada é a calosotomia, que é uma cirurgia que a gente faz uma desconexão entre um lado do cérebro e o outro. Talvez a Tatiana vai falar melhor sobre isso. E está indicado principalmente para as crises de queda. Então, é um tipo de crise que esse tipo de cirurgia ajuda. Tem a dieta cetogênica, que eu vou falar hoje. Tem a terapia VNS, que a Tatiana vai falar também no procedimento cirúrgico, mas normalmente quem manuseia a terapia VNS é o médico clínico, o assistente clínico, que está ali no dia a dia com o paciente, é ele quem faz os ajustes, as programações. E o canabidiol, que a gente vai falar um pouco também sobre isso. Então, é claro, existem muitas dúvidas em relação aos remédios, mas não tem nenhuma medicação, não existe uma medicina específica para a síndrome de Lennox-Gastaut, como, por exemplo, a gente tem para o SN2A, que o pessoal usa carba, né? Como a gente tem para o SN8A, que é uma outra alteração que a gente usa, o trileptal, oxcarbazepina, né? Então, é muito importante que a gente compreenda que as medicações elas vão entrar no repertório do síndrome de Lennox-Gastaut, mas a gente tem que ter muito critério químico para manter esse tipo de tratamento. Tá? Fiquei muito tempo no slide só, deixa eu ver aqui. Ai. Acho que passou. Bom, eu trouxe esse slide para poder a gente ver o seguinte. Quando a gente vai investigar um remédio, ver se aquele remédio ele é bom ou não para aquela doença. A gente, como médico assistente, né? Porque existem os médicos que são pesquisadores, que trabalham em laboratórios, né, específicos e que recrutam os pacientes. Os estudos, eles têm aquelas diretrizes, aquelas coisas bem engessadas que são feitas para a segurança dos pacientes e da equipe. Então,
o delineamento do estudo, ele é uma coisa extremamente específica. Aqui, eu quero mostrar para vocês que existem os tipos de estudo que nós, médicos assistentes, ou seja, os médicos que fazem o tratamento do dia a dia dos pacientes, precisam ter o cuidado com tudo isso. Por quê? Porque às vezes surgiu uma medicação fora do Brasil, e essa medicação tem alguns estudos que falam que ela pode ser boa para síndrome de Lennox-Gastaut. Para a gente, aparece esse tipo de pirâmide. Por quê? Para a gente dizer que alguma coisa é boa de verdade, a gente tem que avaliar o nível de evidência desses estudos. E eu gosto de trazer isso quando a gente vai especificar determinadas síndromes, porque às vezes a ansiedade por uma pílula mágica, por um remédio milagroso é muito grande, e às vezes as famílias, os colegas médicos metem os pés pelas mãos achando que, por exemplo, um estudo que ainda está in vitro, feito no laboratório, já é um estudo que eu posso colocar num paciente, numa família, numa criança, né? Então, existem os estudos que são feitos no laboratório, estudos que são feitos em animais, são casos, relatos de caso, tem as séries de caso, então, às vezes, eu pego mais pacientes e faço um relato ainda com várias crianças. Existem os estudos de caso e controle, existem os estudos de coorte, existem os randomizados, os trials, né, randomizados duplos cegos, que são os níveis de evidência mais importantes. Então, é muito, muito, muito legal que vocês saibam disso, porque às vezes existe uma pressão muito grande em cima da gente como médico. Nossa, doutora, tem um remédio novo que estão usando em tal lugar, vamos usar. E ele não tem, por exemplo, o nível de evidência que eu preciso para prescrever com segurança. Então, toda vez que eu vou prescrever um remédio, eu tenho que avaliar a eficácia para aquela determinada síndrome, a segurança para aquela determinada síndrome e a taxa de retenção, que é quantos pacientes, depois que o estudo clínico randomizado duplo cego passou, mantiveram o remédio por quanto tempo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu acabei de estudar né, fiz um levantamento de um estudo de uma medicação que chama lacosamida. Então, a lacosamida, para ser liberada para um tipo específico, que é uma epilepsia generalizada idiopática, que não é o caso do Lennox, mas só para vocês entenderem, ela foi estudada num período de 5 anos. Foram recrutados muitos pacientes e por um período era duplo cego randomizado. Ou seja, algumas pessoas tomavam um remédio e outras pessoas não tomavam nada, ou seja, tomavam uma pílula chamada placebo. O placebo, ele tem o papel da pessoa acreditar que ele está tomando o remédio mesmo, mas na verdade não está tomando. E os ensaios clínicos que foram controlados, o paciente passava em consulta de tanto em quanto tempo, fazia exames, mostraram que existia uma eficácia e uma segurança para usar esse medicamento. Depois que acaba essa fase duplo cego randomizada, o que que acontece? Esses pacientes, essas pessoas que querem continuar no estudo, continuam sendo acompanhadas por essa equipe para avaliar a taxa de retenção, para avaliar quantas pessoas mantiveram-se durante um tempo prolongado de 5 anos usando a medicação. Então, é muito importante que a gente tenha o conhecimento de que essa é uma diretriz muito, muito importante para a gente não cair em oba-oba, para a gente não ter, às vezes, a eficácia num grupo de pessoas, fulana disse que funcionou para o filho dela aquele remédio, mas se aquele remédio não tem eficácia, segurança, e a taxa de retenção, por exemplo, o nível de evidência adequado para determinada síndrome, a gente realmente precisa tomar muito cuidado com esse padrão de prescrição. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente começar falando, tá? Bom, então eu trouxe aqui o histórico de vários medicamentos. Ao longo dos anos, a gente tem medicamentos, fármacos anticrise epilética,
que foram se modificando. Então, tem a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração de medicamentos. A gente, inclusive, já tem agora o cenobamato, canabidiol, brivaracetam. Então, existem vários tipos de medicamento, até alguns que não estão aqui ainda, né? Mas o que eu gosto muito de salientar é que, à medida que os anos foram passando, os medicamentos mais novos, eles se mostraram, na grande maioria das vezes, eficazes, com a melhor tolerabilidade, ou seja, por ser uma molécula mais nova, eles têm uma tecnologia que fazem com que tenham menos efeitos adversos, né? Que seja melhor tolerada. E em contrapartida, por embutirem tecnologias, eles são mais caros que os remédios mais antigos. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa compreensão de que sim, a gente tem bastante medicamento, mas o mais importante para a gente compreender com esse artigo é que, apesar de toda essa curva, dessa quantidade de remédio, a epilepsia não mudou seu curso. A síndrome de Lennox-Gastaut continua sendo uma epilepsia de difícil controle. E em que a gente realmente precisa ter um bom manejo químico dos fármacos e também um bom manejo das estratégias ditas não farmacológicas, para que a gente tenha o alvo da primeira slide que eu mostrei para vocês, que é o bem-estar do paciente. Então, esse é o segredo. Por quê? Porque não adianta eu pegar os melhores remédios, os que são por último, colocar tudo junto e a criança ter muito efeito colateral. E aí eu não tenho a eficácia que eu gostaria que tivesse. Então, eu acho que nesse ponto é aí que está a grande alquimia de uma epilepsia de difícil controle. O técnico médico que mexe com esses fármacos, ele deveria ser um epileptologista. Por quê? Porque a gente estuda muito para poder compreender né, a miscelânea desses remédios. Então, assim, não são todos os neurologistas gerais, não são os pediatras, né, os neuropediatras gerais que conseguem ter uma expertise em relação a essa alquimia. E ainda existem médicos, né, que a gente chama que são neurofisiologistas, que são especialistas em eletroencefalograma, que às vezes eles não conseguem também ter a mesma especificidade para epileptologia. Então, é muito importante que as famílias compreendam a especificidade dessa doença quando ela cai na seara de difícil controle. E o Lennox-Gastaut está, sim, nesse campo da síndrome epilética de difícil controle, tá? Então, foi o que eu falei, né? Os desafios, efeitos adversos, a gente às vezes tem que tirar remédio sim, que não adianta, botar uns 5, 6, não adianta, não tem nem receptor lá no cérebro, não tem nem lugar para esses remédios agirem. As interações, elas são importantíssimas, tem remédio que briga com o outro, eu vou falar alguma coisa sobre isso. E aí a gente tem que realmente ter todo um processo para raciocinar em cima das crises-alvo que a gente fala. Então, quando mudar, há um limite para adicionar, há critérios para retirar. Então, na verdade, o que a gente pensa é, a gente precisa primeiro avaliar qual é a crise epilética alvo. Então, vamos lá. Crise epilética alvo é a crise que leva o maior dano, a que leva o maior impacto na vida daquela criança ou daquele adolescente. Na maioria das vezes, a crise que leva o maior dano são duas, né? A tônico-clônica generalizada, que é a convulsão propriamente dita, e essa crise ela é complexa porque ela leva a um risco aumentado de morte súbita, que é o SUDEP, que é a morte súbita vinculada à epilepsia de difícil controle, então ela para a gente é um alerta. E a outra que machuca muito é a crise de atônica, que a pessoa cai, né? Ela perde o tônus, então ela pode bater a cabeça, ela pode cair. Então, na verdade, é muito importante que a gente tenha essa percepção.
Essas crises-alvo, para mim, são as mais importantes, porque elas geram maior dano. Mas se a criança não está tendo essas duas e está tendo muita crise mioclônica, essa se torna a crise-alvo. Não, a crise mais importante agora é a crise tônica. Essa se torna a crise-alvo. Então, o mais importante para a gente pensar é qual é a crise-alvo, né? Que a gente precisa mirar, e aquela crise-alvo é a principal para a gente tratar. Quando há um limite para adicionar, então, assim, você tem uma alquimia, onde você vai ter que raciocinar desses medicamentos que estão juntos, no máximo 4 medicamentos, que é o que a gente fala, né? E vai entrar com um, tem que raciocinar para tirar o outro, né? E isso é muito importante para que a gente tenha esse processo com os fármacos anticrise epilética. Então, quando a gente vem para as interações medicamentosas, a gente tem as interações conhecidas, a gente tem critérios para retirada, quantas medicações é aceitável, né? E tem as questões do Steve Johnson. Então, eu vou contar ó, as medicações que classicamente podem dar o Steve Johnson, são a lamotrigina, e as que fazem reação cruzada com ela, carba, oxcarba. Então, são medicações fenitoína, são medicações que podem dar síndrome de Steven Johnson. E o que é a síndrome de Steven Johnson? Então, a síndrome de Steven Johnson, normalmente, é quando você... Às vezes, você pode até tomar já a medicação há muito tempo, e de repente a gente aumenta um pouquinho a dose, e ali é a tolerabilidade do seu corpo, ele não tolera mais aquela medicação. E aí ele pinta, começa com umas manchinhas vermelhas no corpo, e aquelas manchinhas vão ficando maiores e mais intensas e podem se tornar uma queimadura. Existem medicamentos que podem também levar a síndrome de Stevie Johnson de maneira endógena. Como assim? Começa com umas aftas na boca, com um processo como se fosse uma conjuntivite, e depois faz as erupções da pele como se fosse uma queimadura. Essa é uma situação grave, é uma situação que a gente não consegue prever. Como eu falei, tem paciente que já está tomando a lamotrigina, e aí a gente vai ajustar a dose, isso pode acontecer, mas também existem, quando vai começar o remédio, a pessoa pode ter a reação do Stevie Johnson. Então, o Stevie Johnson é uma coisa séria, é uma questão grave, pode levar a óbito, né? E a intenção é, aconteceu isso, você suspender o medicamento imediatamente, e correr para o hospital, tá? Em relação às interações, eu não me preocupo muito somente com um remédio com o outro. Me preocupo também com o uso de medicações concomitantes. Então, por exemplo, uma menina que precisa tomar um anticoncepcional oral e que usa medicamento para convulsão. É um paciente que precisa usar um anticoagulante e que tem que usar remédio para convulsão. Então, a gente tem medicamentos anticonvulsivantes que diminuem a eficácia dos outros remédios, como, por exemplo, o anticoagulante, como, por exemplo, o anticoncepcional. Então, essas questões de interação, elas são extremamente importantes, porque podem prejudicar. Você está achando que você está tomando um anticoncepcional e está evitando um processo gestacional, quando na verdade você está totalmente descoberto. A mesma coisa quando você usa uma medicação anticoagulante. Então, eu acho que essas informações, porque os medicamentos, eles têm que ter esse critério de um não interagir com o outro, ou se interagir, a gente montar um raciocínio clínico de um para o outro. Critérios para retirada, a gente percebe quando o remédio não dá certo. Ou ainda, quando a crise-alvo mudou e eu preciso colocar outro, então a gente vai vendo quem entrou por último, quem entrou primeiro, o que que a família percebe de melhora. Então, esses também são critérios muito importantes em relação às interações medicamentosas. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a dieta cetogênica. Então, a gente falou é, sobre os medicamentos de uma maneira geral. Eu mostrei quais são eles, a grande fila que tem lá dos remédios. Falei que os mais novos são os mais caros, porque eles têm uma tecnologia de molécula realmente muito superior, menos efeitos colaterais, melhor tolerabilidade, e isso imbui preço.
E aí, lembra que eu falei que o remédio sozinho ajuda, mas não adianta, né? A gente tem as abordagens cirúrgicas que vão ser conversadas com vocês um outro dia, mas eu vou falar hoje sobre dieta cetogênica e sobre canabidiol. Então, a dieta cetogênica, ela é uma situação que a gente já tem há na verdade, há muitos anos, mais de 100 anos, né? A gente fala, tem relatos bíblicos, inclusive, em relação à terapia cetogênica. A gente tenta falar terapia cetogênica, a gente tenta evitar o nome dieta, porque o nome dieta é um convidativo para a pessoa furar. Todo mundo está de dieta, fura no domingo a dieta para segunda-feira recomeçar. Então, a gente quer colocar para as pessoas que a dieta cetogênica é uma terapia cetogênica, ela não pode ser furada, hora nenhuma, tá? Então, como que existe esse processo? Lá na Faculdade de Medicina do ABC, nós temos um ambulatório de dieta cetogênica que já desde 2018 ele existe, né? Então nós lá na faculdade, nós temos crianças, adolescentes e adultos também. Então, a nossa visão, a nossa vivência, ela é uma vivência que mostra que o fato, às vezes, de você já modificar o que a pessoa come, já faz com que a pessoa melhore muito, né, o seu potencial de controle de crises. Então, o que que seria, na verdade, a dieta? Então, a primeira coisa é, o que que é? As síndromes epiléticas e condições clínicas para o qual a dieta cetogênica tem sido constantemente relatada, um benefício maior de 70% do que a média de 50% das pessoas. Então, é assim, quando a gente descobre que aquela terapia está dando certo. A gente fala que aquela pessoa é respondedora quando ela tem uma melhora de 50% das suas crises epiléticas. Opa, então aquela pessoa respondeu a dieta cetogênica, porque tinha 30 crises no dia e passou a ter 15. Então, é uma respondedora. Quais seriam os motivos? Síndrome de Angelman, doenças mitocondriais complexo 1, síndrome de deficiência de GLUT1, FIRES, que é um estado de mal epilético do sono, da febre, desculpa, deficiência de piruvato deshidrogenase, esclerose tuberosa, estado de mal epilético superrefratário. Então, a gente sabe que essas situações, elas são as principais. E a síndrome de Lennox-Gastaut também. E o que seriam as contraindicações? As contraindicações seriam todas as doenças que têm como motivo de uma síndrome, por exemplo, de Lennox-Gastaut, as questões metabólicas que estão associadas aos lipídios e à mitocôndria como energia. Então, o raciocínio da gente é: as contraindicações absolutas se concentram nas doenças do transportador dos ácidos graxos, os defeitos de beta-oxidação, que são exatamente a maneira como a mitocôndria tem que trabalhar para poder fazer a mudança do perfil metabólico da dieta. Então, o que que é a dieta cetogênica? Eu tento modificar o meio metabólico, né? Que esse organismo se alimenta, tirando açúcares e carboidratos como fonte principal de energia e deixando os lipídios como fonte principal, tendo a quantidade de proteína e carboidrato extremamente controlados. E aí, o que que acontece? Por que que a dieta é importante? Eu gosto de falar assim porque tanto a dieta cetogênica, quanto o canabidiol, quanto o VNS, que vocês vão ouvir, eles não têm todos os mecanismos de ação perfeitamente elucidados. A gente que estuda isso, a gente tem inferências, estudos que sugerem, mas a gente não tem o mecanismo dos três por completo. O que a gente sabe sobre a dieta cetogênica é que existem várias coisas que a gente sim reconhece e que agem na epilepsia. Então, a gente diminui a inflamação com a dieta, a gente diminui o metabolismo, né, dos genes que geram energia, a gente aumenta e isso diminui a epilepsia. A gente altera a microbiota, então realmente quando a gente faz aquela associação do intestino-cérebro, então esse processo ele é muito importante para a qualidade dos neurotransmissores e também para o controle das crises.
Então, a gente faz uma troca de fonte primária de energia do carboidrato para o lipídio, como eu já havia falado, os corpos cetônicos e a restrição de glicose, e a função mitocondrial, que é a biogênese, é a parte mais importante metabólica que faz com que a gente mude o jeito que o corpo administra a sua energia. Depois a gente vai agir nas vias inflamatórias, ajuda no mecanismo de DNA, de modulação de microbiota intestinal, interação com receptores e enzimas. E a gente, além disso, tem ácidos graxos que dependem da carnitina para entrar na mitocôndria, ácidos graxos dentro da mitocôndria são oxidados, então todo o processo metabólico ele é modificado e há realmente mecanismos celulares que ajudam no controle dos neurotransmissores e também que inibem uma coisa muito importante que é a apoptose. Então, quando a gente fala assim, olha só, quando o paciente tem muita crise epilética, ele acaba tendo um processo de sofrimento muito grande neuronal, e nesse processo existe uma apoptose, ou seja, existe uma morte celular. Quando a gente faz a dieta cetogênica, os estudos mostram que ela também tem um fator protetivo para essas coisas de inibir essa apoptose, que a apoptose é a célula se matar, é a célula morrer. Então, quando a gente tem uma terapêutica que pode ajudar e muito a inibir esse processo de apoptose, né, associada a toda essa coisa que eu expliquei aqui, a gente realmente tem uma inferência muito boa de que a dieta cetogênica, sim, ela é maravilhosa para o controle das síndromes epiléticas de difícil controle e da síndrome de Lennox-Gastaut. Quais são os efeitos adversos? Sim, tudo tem efeito adverso, não existe pílula mágica. Quais são os efeitos adversos? O primeiro, que são os agudos, mas que são de fácil manuseio. Hipoglicemia, a gente manuseia. Desidratação, a gente manuseia. Vômito, a gente manuseia. Acidose metabólica, a gente manuseia. E a letargia também. No começo da dieta, todos esses efeitos adversos podem estar presentes e a gente vai ajustando as coisas. Quando a gente vai para os efeitos adversos a longo prazo, a gente tem de acordo com a fração. Por quê? Quando a gente indica a dieta cetogênica, a gente tem a dieta cetogênica, ela pode ser de 1 para 1, ou seja, 1 de lipídio para 1 de proteína e carboidrato. Depois ela pode ser 2 de lipídio, a proporção para proteína e um carboidrato, 3 de lipídio, um para proteína e um carboidrato, e 4. Então, quando a gente vai aumentando a fração, a gente vai aumentando o aporte de gordura. E aí, às vezes, o paciente tem uma proporção de 4 de gordura para 1 de proteína e carboidrato, e ele aumenta o colesterol. Mas a gente também pode fazer medidas, a gente pode reduzir essa fração, a gente pode entrar com medicação para melhorar essa questão da colesterol. Tudo vai depender da eficácia, né? Da segurança e mais ainda da taxa de retenção que essa terapia está fazendo em relação ao controle das crises. Então, tudo aqui é em comum acordo. As alterações gastrointestinais, na minha experiência, são as mais complicadas, porque pode ficar com o intestino distendido, a criança pode piorar uma obstipação intestinal, pode ter diarreia. Então, fica empachada, nauseada. Então, essas coisas, para mim, são as mais difíceis. Esses, para mim, são os principais motivos de descontinuidade da terapia cetogênica, tá? Cálculo renal pode acontecer, déficit de crescimento, de vitaminas, osteopenias. Esses outros todos a gente faz medicação, faz suplementação de vitamina, então é muito difícil de acontecer. E os raros, né, que pode ter cardiomiopatia por uma deficiência de selênio, que são super raros, mas que a literatura descreve. Veja, tudo que eu estou falando aqui tem evidência, né? Tem estudo que me traz para eu trazer essas informações para você. E eu gosto muito desse estudo aqui,
Por quê? Porque ele mostra que a terapia cetogênica, ela está avançando muito em outras doenças neurológicas. Não só na epilepsia de difícil controle, mas também na depressão, também na ansiedade, no Parkinson, no Alzheimer. Então, a gente realmente está tendo um avanço muito grande, e mostrando que toda o equilíbrio, a homeostase desse cérebro vai sendo alcançada quando você consegue manter uma terapia cetogênica. Bom, quais são as dificuldades da terapia cetogênica na prática? A gente tem uma cultura no Brasil em que alimentar o filho é cuidar dele. E é uma coisa enraizada mesmo, é cultural. Então, quando a gente vai para fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, a terapia cetogênica ela é muito mais fácil de ser feita, porque a cultura deles favorece o ovo, o bacon, né? Favorece essas coisas gordurosas. Então, a gente aqui é muito enraizado no arroz e feijão, nas farinhas, né? Nas frutas. Então, essa questão nossa, cultural, ela atrapalha bastante a adesão das famílias em relação à terapia cetogênica. Mas de verdade, a terapia cetogênica, ela é uma das melhores estratégias, com respostas às vezes até de 80% das pessoas com síndrome de Lennox-Gastaut. Então a gente realmente precisa ver até onde a gente consegue ir para um tratamento de um filho, de um adolescente, né? Enfim. Mas é sim uma dificuldade. A outra coisa é que essas coisas são caras. Abacate é caro, azeite de oliva extra virgem é caro. O suplemento que a gente tem, existe um suplemento que é o Ketocal, da Danone, ele é excelente, mas ele também é caro. Então, a gente não tem muito subsídio do governo. Aqui no estado de São Paulo, as crianças e os adolescentes que têm gastrostomia, a gente consegue fazer vários relatórios para que o Estado forneça. Mesmo assim, o Estado não fornece todas as latas que a gente precisa, mas ele fornece algumas. Então, ajuda muito. Mas, para quem come por boca, né, e precisa do suplemento, o Estado não reconhece que isso é. É uma briga boa até para a gente se juntar e ir atrás, eu tô dentro, né? Porque a gente, como médico, é importante que vocês saibam, a gente tem muito pouca voz. Vocês têm muito mais voz e poder por questão pública, né? Para as políticas públicas do que a gente, porque tudo para eles a gente tem conflito de interesse. Então, vocês precisam se unir. Sim, olha, existe eficácia para as crianças e adolescentes que têm síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsias raras e que mesmo que comem por boca precisam do Ketocal. O Ketocal diminui, que é o suplemento da Danone, ele diminui a obstipação intestinal, ele às vezes melhora muito essa dificuldade das vitaminas, né? Ele melhora essa questão que a gente fala da fadiga, da hipoglicemia. Então, realmente, ele é uma tecnologia importante para a gente implementar, associar à terapia cetogênica. Então, só para a gente ter uma noção de quais são as indicações, quais são as doenças que eu não posso usar de jeito nenhum. E eu trouxe aquilo porque a síndrome de Lennox-Gastaut, ela pode ter qualquer motivo. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês que existem motivos, causas da síndrome de Lennox-Gastaut que não podem usar a dieta cetogênica. Em relação a essa questão da terapia cetogênica, a gente vê realmente que quando a família adere, a família voa, a criança fica ótima e a gente tem realmente uma eficácia muito interessante para a dieta cetogênica, tá? Mas essas são as dificuldades, os prós, os contras, né? Como tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Bom, vamos em frente. Agora o tal do canabidiol. Bom, canabidiol, eu tive a sorte. Eu tive muita sorte em relação ao cannabis. O cannabis caiu no meu colo, na verdade, eu falo, o canabidiol para epilepsia. Primeiro porque em 2018 eu fui convidada pela professora Kátia Valente para participar do estudo, né, do canabidiol da Prate lá no IPQ.
E aí eu tive a oportunidade de levar 35 crianças e adolescentes da ABC para a USP para fazer o tratamento, para tentar fazer o tratamento. Foi uma experiência maravilhosa participar de um estudo clínico. E eu digo para vocês, não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter perfil de médico pesquisador mesmo. Eu não tenho. Então, eu fico com dó, eu quero ajudar e não pode, tem muita regra, tem muita rigidez e precisa ser assim porque são protocolos, né? Mas foi uma experiência muito boa, eu agradeço muito por ter participado desse estudo para compreender o quão difícil é o papel do médico pesquisador. Ele tem que prover segurança, ele tem que prover, acima de tudo, se tem qualquer efeito adverso, você tem que fazer uma intervenção. Se acontece qualquer coisa, existem os riscos de morte, muita coisa envolvida no estudo clínico, mas eles têm que existir, né? E para isso, esses estudos precisam chegar no Brasil. Essa vai ser uma das nossas conversas lá no sábado, né? E como eu digo, vocês é quem tem vozes, as vozes são de vocês, porque a gente, tudo para eles, a gente tem conflito de interesse. Então, para que vocês falem, se coloquem cada vez mais, porque precisa ter estudo clínico, sim, para que a gente saiba aqueles níveis de evidência que eu mostrei para vocês no começo e a gente possa indicar com segurança quais são os medicamentos adequados para a síndrome de Lennox-Gastaut, por exemplo. Então, vamos falar um pouco sobre o canabidiol. Depois de eu participar do estudo do IPQ da USP, eu tive a vivência, porque tem a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide dentro da minha instituição, da Faculdade de Medicina da ABC. E nós somos o primeiro curso de medicina que proporciona uma disciplina optativa de endocannabinologia. Então, a gente. O canabidiol, ele entrou na minha vida, ele caiu no meu colo. Então, eu tenho a PMC na minha instituição, eu fui convidada a participar desse estudo, e isso me trouxe uma riqueza muito grande, uma experiência muito boa em relação ao cannabis e a síndrome de Lennox-Gastaut. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa falar é que a gente não tem ainda todos os mecanismos elucidados, que nem na dieta cetogênica e que nem no VNS. A gente não tem totalmente como que o canabidiol ele age, mas nós temos aqui as sinapses, que é a comunicação, e a gente sabe que o cannabis ele age de uma maneira retrógrada. Então aqui a gente tem o receptor CB1. A gente tem os principais neurotransmissores, GABA, glutamato, mas a gente sabe que ele trabalha sob demanda. Então, à medida que ele precisa de mais inibitório, ele vai regulando esse sistema que a gente chama de retrógrado e vai fazendo com que haja uma homeostase desse sistema de troca de informações entre um neurônio e o outro. Hoje, a gente já sabe que o sistema endocannabinoide não é o único mecanismo de ação. Estão sendo estudados muitos outros sistemas de mecanismos de ação. Ainda são ensaios pré-clínicos, mas eles já trazem para a gente, por exemplo, que o GPR55 é uma grande opção. A gente não tem ainda tudo muito claro, mas é só para vocês saberem que os estudos estão cada vez mais avançando. E sim, a gente tem vários mecanismos de ação que estão sendo estudados para saber como é que o sistema endocannabinoide, como é que o GPR55, como os receptores GABA-A agem em relação ao canabidiol, certo? É uma coisa complexa, mas eu acho que está vindo para somar, que nem na dieta cetogênica, vocês viram a quantidade de estudo para ver mecanismo de ação, da mesma maneira que o VNS. Então, vindo logo aqui para os efeitos adversos, eu pulei dessa vez. Então, quando a gente fala dos efeitos adversos, a gente fala muito sobre as síndromes, onde a gente tem aqui vários estudos, mas esse aqui, essa tabela eu gosto de trazer para a gente comparar
porque os efeitos adversos são mais ou menos os mesmos em todas as síndromes que foram estudadas até o momento, com os estudos que a gente chama de nível de evidência A, duplo cego, randomizado, os trials, então é muito importante que a gente fale sobre isso. Então, esses trials, eles trazem para a gente que no canabidiol do Lennox, também um artigo muito bom de 2018, a sonolência, ela foi vista com pacientes com 10 miligramas por quilo por dia, e a gente teve, com os pacientes de 20 miligramas por quilo por dia, 30 de sonolência. Então, a gente vai comparando com 10 e com 20, a gente vai observando que os efeitos colaterais mais comuns do canabidiol, que são sonolência, a diminuição do apetite, vômito, diarreia, os aumentos das transaminases, que são as enzimas do fígado, elas, por febre, elas são bem mais comuns quando a dose é muito alta do que quando a dose está uma dose de 10 miligramas por quilo por dia. Tudo a gente faz miligrama por quilo por dia. Então, é só para a gente ter uma dimensão de como é complexo. O estudo da professora Tchellen é a mesma coisa, ela já fez com 20. E aqui ela viu, ó, sonolência, diminuição de apetite, vômito, diarreia, ela viu mais que os outros, né? Mas as transaminases também ela percebeu mais pacientes. Mas é muito importante que a gente saiba que o efeito colateral ele existe. Existem algumas teorias que falam que esses estudos tiveram esse tanto de efeito colateral porque eles são canabinoides, o canabidiol isolado, não tem nada de THC. E existem estudos que falam que o THC ele é um facilitador da entrada do canabidiol dentro da célula, né, do neurônio. Mas são estudos ainda que não são nível de evidência A, mas a gente está vendo esses estudos com muita atenção, porque dependendo do tipo de epilepsia, dependendo do tipo do paciente, a gente pode, aguardando esses estudos, ver em que diretriz a gente vai falar. Então, o que que a gente normalmente faz? Existem vários tipos de canabinoides, né? Existem os canabinoides das ONGs, que são os óleos artesanais. Existem os canabinoides que são fitofármacos, em que a gente compra na farmácia, que a Anvisa já liberou e compra na farmácia. Existem os importados, mas o mais importante para a gente é saber o que que tem dentro de cada gota para que a gente faça esse cálculo que eu mostrei aqui e a gente possa se antever efeitos adversos. A interação de medicamentos, então o canabidiol ele interage muito com o clobazam, ele dá muito sono com o clobazam, a gente precisa tomar muito cuidado. Ele e o valproato não tem problema, mas os dois competem no fígado, então a gente tem que monitorizar muito bem esse fígado. Então são questões importantes que a gente precisa ficar atento no acompanhamento dessas crianças e adolescentes, tá? E aí? Aí eu trouxe os artigos. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Esse é o estudo do Devinsky que a gente viu agora. Esse estudo foi muito bom porque eu assisti uma aula antes dele, eu tive a oportunidade de assistir uma aula dele, quando ele começou a falar sobre canabidiol e epilepsia de difícil controle. E tinha gente sentada no chão para assistir a aula dele. Foi maravilhoso, eu nunca me esqueço. Acho que foi 2017, acho, o congresso americano que nós fomos. E nesse congresso, o pessoal falou um monte do efeito placebo. E o efeito placebo, né, é uma coisa muito importante para gente. Quando você faz um estudo clínico e você tem um efeito placebo maior do que 30%, se aproximando de 30% a gente já acha ruim, tá? 30% é muito de efeito placebo. Então, às vezes você tem até um efeito muito bom dos pacientes que estavam tomando o remédio, mas o efeito placebo, ele passou de 30%. Chegou em 30%. Então, isso mostra pra gente que o efeito placebo tem uma força muito grande
E a discussão é que, quando há um efeito placebo muito forte, esse estudo não tem, essa molécula não tem a mesma validade. Então, nesse momento ele tinha trazido uma discussão, e aí foi feito o quê? Existiam muitas pessoas que estavam vendendo suas casas, saindo dos seus empregos para irem para o Colorado, porque o Colorado era o lugar nos Estados Unidos que estavam tendo todos esses estudos. E as pessoas, por estarem fazendo tudo isso, colocando toda a esperança nesse processo para que houvesse o controle dessas crises epiléticas, o efeito placebo naquela região estava alto. E ele recebeu uma crítica ferrenha nessa aula. E o maravilhoso disso, ele não desistiu. Ele realmente acreditava na molécula. E aí, o que que ele fez? Ele fez esse estudo. O que que foi esse estudo? Ele fez assim, tudo bem. Realmente o efeito placebo na cannabis é enorme, o canabidiol. Então, eu vou tentar estudar algumas crises epiléticas que a gente não consegue mascarar, camuflar com efeito placebo. Então, ele fez o quê? Ele estudou somente as crises de queda, a eficácia das crises de queda com o canabidiol. Por quê? Porque as crises de parada comportamental, as crises que eram de ausência, as crises mais sutis, quando algumas famílias davam o canabidiol, eles achavam que aquilo melhorava e era efeito placebo. Então, a gente precisava, a academia queria isso e ele fez isso com esse estudo. Então, esse estudo para mim foi um divisor de águas. Ele foi muito inteligente quando ele fez esse estudo. Então, o que que ele fez? Ele pegou 225 pacientes que tinham entre 2 e 55 anos de idade. E ele colocou, dividiu esses pacientes, todos tinham a síndrome de Lennox-Gastaut, tá? Diagnosticado. Ele pegou esses pacientes e dividiu em três grupos que ele não sabia quem era. Um grupo era placebo, recebia um óleo que não tinha nada dentro. Um outro recebia 10 miligramas por quilo por dia do cannabis, do canabidiol, e o outro 20 miligramas por quilo por dia. Só que ele mediu só as crises de queda. Olha só, pode melhorar tudo quanto é tipo de crise, mas aqui eu quero que vocês contem para mim são as crises de queda. E como que funciona? Por isso que a gente que lida com epilepsia pede tanto diário de crise. O diário de crise é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir raciocinar e ajudar as crianças e os adolescentes. Então, quando a gente faz um estudo, a gente primeiro pega o diário de crise da base, de antes de dar o remédio. Então, sei lá, a pessoa tem 30 crises no dia. Dessas 30 10 são motoras, são de quedas. Então, crise tônica que cai, crise atônica, tônico-clônica, né? Então, são crises de queda. Então, ele mediu essas. E as outras, ele sabia que estavam ali, mas ele só quis medir as crises que não dá para a gente achar que melhorou. A gente tem certeza que melhorou, né? Então, quando ele começou a fazer isso, ele acompanhou por 14 semanas. E ele observou que realmente houve uma melhora muito significativa entre as pessoas que usaram o cannabis e o placebo. O efeito placebo foi 17, bem pouquinho. Lembra do 30% que eu falei? Os outros foram ótimos. E ele percebeu que não tinha muita diferença entre 20 miligramas e 10. Isso foi ótimo, porque, como aquela tabela que eu mostrei antes, me antecipei, ele provou que com 20 tem muito mais efeitos colaterais do que com 10. Então, ele deu para a gente uma diretriz de qual dose a gente chegar. Então, quando ele foi para as crises totais, juntando as crises de queda e as crises não de queda, ele viu a mesma coisa e o placebo ficou com 18,5%. Quando ele foi para os outros tipos de crise sem ser os de queda, olha o efeito placebo, 34%. Então, realmente, a gente sabe que o efeito placebo existe no canabidiol. Isso é muito importante que a gente compreenda, que a gente, como médico, a gente precisa ter essa consciência. Por isso que, às vezes, a gente
que é tanto, muito critério para prescrever o canabidiol, mas ele sim tem eficácia, ele sim tem segurança, ele sim, só que ele precisa ser muito bem acompanhado. Então, o canabidiol é eficaz na redução de pelo menos 50% na frequência mensal das crises de queda. Lembra que eu falei que para responder para qualquer terapia, VNS, dieta cetogênica, medicamentos, tem que responder, ser respondedor, porque respondeu 50% ou mais pelo número de crises que tinha. Isso é ser respondedor. Então, isso é muito importante até para a gente saber, puxa, quando é que eu vou, esse remédio está adiantando ou não está adiantando, né? Então, avaliar essa questão da resposta em relação ao tipo de crise, se diminuiu e quanto. Daí a importância da gente fazer o diário de crise. O canabidiol foi eficaz também na redução de pelo menos 75% na frequência mensal das crises. 75% é muita crise, gente. É muita crise. E a gente tem um outro estudo, que é o da Tiele, que eu mostrei também lá. Ela foi para 20 miligramas por quilo, com 171 pacientes. Ela dividiu entre placebo e 20 miligramas, acompanhou por 14 semanas, e ela chegou também à conclusão de que tinha o período de manutenção, de tratamento, e que isso se manteve. Ela avaliou que o tratamento adjuvante com canabidiol reduziu a frequência mensal de crises de queda. E eu achei que o estudo dela foi mais interessante porque o período de manutenção trouxe para a gente aquela coisa que eu expliquei para vocês da taxa de retenção. Quantos pacientes continuaram tomando e ficaram bem? Porque uma coisa é você fazer um estudo duplo cego, randomizado, ver, olha, funcionou, ótimo, é eficaz, ótimo, é seguro, ótimo. E depois, reteve, as pessoas continuaram tomando, isso se chama taxa de retenção. Então, isso é muito importante que a gente esclareça. Eu fico assim preocupada. Eu sei que é chato isso que eu estou tentando explicar, que é muita coisa, mas eu acho que é de uma importância tão grande, porque hoje todo mundo digita no Google qualquer remédio. Ah, esse remédio é eficaz para. Ah, olha, um grupo de pacientes funcionou tomando tal remédio. Gente, vamos ver nível de evidência. Vocês precisam entender que quando a gente prescreve, a gente tem que pensar em eficácia, em segurança, e a gente tem que pensar em tamanho de efeito, quantas pessoas continuaram fazendo aquele tratamento e deu certo. Bom, eu acho que eu tô acabando. Deixa eu ver aqui. Ainda é sobre estudo, né? Sobre a questão da redução das crises de queda, porque ó, eu já tô falando há uma hora. Isso porque eu tô gripada, viu, gente? Que se eu não tivesse gripada, eu ia para 2 horas. Meu Não pai do tomou céu. nem uma aguinha, hein, doutora? Tô aqui Pois olhando. é, eu tô com a aguinha aqui, tomei só uma goladinha, mas fui indo, tô tossindo aqui, tô indo. Bom, eu acho que dá, porque o estudo da Tiele só acrescentou essa questão da taxa de manutenção. Então, os novos tratamentos, né? A questão da medicina de precisão, que eu acho que é importante. A medicina de precisão, ela tá melhorando. Eu acho que a Fernanda vai falar um pouco mais sobre isso. O doutorado dela foi sobre isso. Então, ela tem mais bagagem para falar. Mas é muito importante que a gente compreenda que a medicina de precisão tem a ver com a síndrome de Lennox-Gastaut no motivo, na causa da síndrome de Lennox-Gastaut. Então, aqui é uma tabela que eu tirei da professora, né, Luciana Midori, uma grande amiga, a tabela do doutorado dela, da tese. E aqui traz, por exemplo, SNA, o que você pode usar, e o canabidiol tá aqui, esteripentol, fenfluramina, terapia gênica, né? Evitar bloqueadores de canais de sódio. Então, aqui eu tenho a medicina de precisão, o que seria indicado? O que os estudos direcionam com essa eficácia que a gente fala? E existe a questão da terapia gênica, que essa sim é exatamente o que precisa ser reposto na tentativa de melhorar o funcionamento do tecido neural, né? Então, o que esperar do futuro?
os ensaios clínicos, essa evolução diagnóstica, porque a gente, quando tem a síndrome de Lennox-Gastaut, a gente não tem um motivo, o motivo faz diferença para o tratamento, e a evolução das informações genéticas, que é a cada dia, né? Eu trouxe aqui o protocolo Calma da ABE, eu acho que ele é fundamental, principalmente na síndrome de Lennox-Gastaut. Por quê? Porque a síndrome de Lennox-Gastaut tem muitas crises de queda. Tem as crises tônico-clônicas generalizadas, tem as crises tônicas, as crises atônicas, né? Então, o que que você deve fazer? Então, você coloca a pessoa de lado, com a cabeça elevada para que não sufoque na saliva. Não tente segurar braços e pernas. Apoie a cabeça dela sobre algo macio para proteger. Localize objetos que podem machucar, óculos, né? A roupa muito apertada. Preste atenção no tempo para você se precisar chamar o SAMU. E se precisar chamar o SAMU, acompanhe, obviamente, essa pessoa. Epilepsia não é contagiosa. Trate as pessoas com epilepsia da mesma forma que você gostaria de ser tratado. E a maioria das pessoas com epilepsia ficam livres de crise com tratamento medicamentoso. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Quanta coisa incrível. Eu gosto muito de saber. Uai, será que ela saiu? Não tô vendo. Eu tô aqui. Ah, tá. Saiu, que saiu aqui da tela inicial, né? Porque você tirou a. Tá me Aí, achei vendo? você. Achei. Ah, tá bom. É, eu estou muito feliz de saber tanta coisa. Meu Deus, eu acho que eu vou assim ficar querendo ver isso de novo várias vezes. Eu fiquei muito feliz de saber também da sua história, como que você foi parar na epilepsia e como a Lennox gastou foi um, um pontapé assim para abrir outras coisas, né, nos seus estudos e veio o canabidiol. Então você vê que tem toda uma trajetória, né, doutora, que tem a ver com o fluxo da vida mesmo. Tem a prática, tem a medicina, tem os estudos, mas tem também uma abertura aí para receber aí as missões que a vida traz, né? Isso é muito bonito de ver. Obrigada. Ó, eu tenho umas perguntas. Você tem tempo para a gente responder as perguntas? Quanto Sim, a gente pode tentar? sim, Então, sim. agora são 9h16, tá? A gente pode. Seleciona algumas, Lari. Isso, É mais tá. assim, importantes para a Sim, gente não ir muito não mais ir que 9 muito. né? 9h30, isso. Eu tô passando aqui o olhar. Hum. Hum, tem umas perguntas aqui que eu acho que a doutora já respondeu, que é, por exemplo, crianças com 6 medicamentos, né? Tem necessidade disso tudo? Existe um número, assim, aceitável, né? No máximo 3 remédios? Eu acho que, não sei se a Rita fez essa pergunta, né, doutora? Você acha que dá para complementar alguma coisa? Eu acho que é assim, Rita, 3 medicamentos seria o ideal, né? A gente reconhecer, porque como a síndrome Lennox-Gastaut tem a dificuldade da gente, cada tipo de crise é um tipo de remédio, né? É o que eu falei, a gente tem que ter sempre qual é a crise-alvo pra gente, né? Que a gente vai mirar. E assim, não passar de 4 medicamentos, né? Tentar não passar. Você tá sem áudio, Lari? Vou para a próxima pessoa aqui, ó. Ela perguntou algo da etiologia, mas eu acho que isso a gente pode ver com a doutora Fernanda, tá bom, Rita? Para a gente conseguir responder mais perguntas. É, A Kelly falou que a filha está com 6 crises e mais 6 mais o VNS, principalmente ausência, ainda crise de ausência. É, Bom, deixa eu ver aqui. Crise atômica. Eu fiz uma pergunta. Ah, Luciana Guzmão fez uma pergunta. Como saber se o neurologista é epileptologista? Acho importante, né, doutora? Como é que a gente sabe isso? É assim, todo neurologista, ele termina a residência de neurologia ou neuropediatria, né? Depois,
que ele acaba, ele pode fazer uma outra residência médica, uma outra especialização médica, que é a neurofisiologia. A neurofisiologia é para avaliar eletroencefalograma. E é claro que o cara, quando vai estudar mais eletro, ele vai compreender mais essa questão da epilepsia. E existem os epileptologistas, que estudam a parte de eletro e que fazem a questão das medicações. Então, a gente tem, depois que acaba a neuropediatria ou a neurologia, que fazer uma pós-graduação ou em neurofisiologia, ou em epileptologia, ou em ambos, né? Para que a gente tenha esse processo. A Liga Brasileira contra a Epilepsia tem umas diretrizes nela. No site da Liga Brasileira, ela indica alguns médicos que são filiados da Liga Brasileira. Isso já é uma diretriz para que você saiba que aquele médico estuda mais epilepsia, está vinculado a uma instituição que só estuda epilepsia. Acho que essa pode ser uma dica, porque o grande problema é que, assim, é que nem quando se vai usar. Se tem uma miotrofia espinhal, que é uma doença neuromuscular grave que tem um tratamento específico que chama esperança. Quando eu pego uma criança que tem uma suspeita dessa doença, eu já passo imediatamente para o neuromuscular, para uma pessoa que só estuda isso, para que ela veja se tem indicação de usar essa medicação, que é uma medicação cara, que hoje o SUS dá. Só que com epilepsia, todo mundo, assim, ah, não, tudo bem, é só uma epilepsia, a gente vai juntar um remédio aqui, e não é. Então, quando a epilepsia é de difícil controle, ela precisa ter o mesmo olhar da doença neuromuscular, né? Precisa ter o mesmo olhar. Então, realmente, são médicos que são especialistas que deveriam, pelo menos, avaliar as pessoas com epilepsia de difícil controle, né? Certo. É, sim. Ai, peraí. Próxima. Tá falando aqui da interação de remédios da epilepsia com os antipsicóticos. Aripiprazol e olanzapina. Existe informação sobre isso, doutora? Existe. Esses medicamentos podem diminuir o limiar convulsígeno, ou seja, facilitar crises epiléticas. Então, a gente tudo tem que avaliar o risco e o benefício. Quando precisa, precisa, mas a gente tem que mexer nas doses. Ah, eu acho que a pergunta aqui do Marcelo, ele fala da dieta cetogênica o mais cedo possível, e ele pergunta se tem que esgotar uma estratégia para só depois tentar outra. E aí, mais embaixo, alguém perguntou, que eu acho que tem a ver com a pergunta dele, se tem contraindicação, a dieta muito cedo, né, em crianças muito pequenas. Pode usar em crianças muito pequenas, não tem problema. E a gente não deveria esperar esgotar as coisas, né? Então, eu acho que assim, ainda mais na síndrome de Lennox-Gastaut, os meus pacientes com Lennox, que a gente vê, eles, se você põe um pouquinho de cada, a coisa melhora, né? Então, assim, você pode usar o cannabis e você pode botar dieta cetogênica. Você pode colocar a dieta cetogênica e o VNS, né? Então, é muito importante que a gente saiba que uma terapia não anula a outra, tá? Próxima pergunta é que a Bruna ia ler as perguntas, mas eu vi que ela não estava como host aqui. Mas espera aí, deixa eu ver. Qualquer idade. Hepatite medicamentosa. Gustavo perguntou: tem contraindicação da dieta? A hepatite medicamentosa, a gente precisa que a criança fique bem do fígado. Se ela não estiver bem do fígado, a gente não deve começar, até você tem que rever os remédios, tem que rever um monte de coisa, porque pode virar uma hepatite fulminante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não só com a dieta, como com o canabidiol, com as medicações em uso. Então é complicado. Ah,
Bruna, você tá aí para continuar? Que eu tô com um probleminha aqui no- Eu estou aqui sim. É, vamos ver aqui, falando de dieta cetogênica, questão de ajudar no comportamento e cognição também, qual que é a explicação? Repete, por favor, Bruna. A questão que muitas mães relatam que a dieta cetogênica também ajuda no comportamento e cognição, qual a explicação? Lembra que eu mostrei aquele slide que mostra que os estudos estão falando sobre ansiedade, que não é só para o tratamento da epilepsia, né? Para ansiedade, para questões do sono, para Alzheimer, porque realmente a dieta, como muda o metabolismo do cérebro, ela melhora o cérebro como um todo, então melhora sono, melhora a atenção, melhora a cognição, né? E é por isso, porque ela muda o metabolismo do cérebro, o funcionamento metabólico do cérebro. Tá. E tem a outra que é da questão da idade, já foi respondido que é qualquer idade, né? Para quem teve hepatite medicamentosa, a dieta cetogênica é contraindicada? Se tiver zerado o fígado, não tem problema. Uhum. Não é, o Marcelo falou da constipação, que daí foi algumas causas que também a senhora passou, né? Isso. Se pode associar a dieta cetogênica às atividades físicas, pensando nos efeitos da dieta. Não entendi a pergunta. Sabemos dos quadros de epilepsia da Cleonice, mas posso então associar a dieta cetogênica às atividades físicas, pensando nos efeitos da dieta? Acho que ela quis dizer se teria algum problema na atividade física com a Não, dieta, não tem problema, nenhum. não tem problema. José Mateus, convulsivo, cetogênico e caso cirúrgico, que ele comentou. Aqui a Cleonice também falou sobre os critérios para cirurgia, se tem algum relato de paciente, de algum paciente seu, doutora. Tem um monte. Eu tenho muitos pacientes que foram para cirurgia. Eu trabalho num lugar que tem referência cirúrgica, e muitos foram para cirurgia. Inclusive, dois pacientes que a gente transicionou esse ano, que eram síndrome de Lennox-Gastaut, os dois fizeram calosotomia, porque tinham crise de queda, machucavam muito, usava capacete. Então, a gente conseguiu melhorar bastante essa questão das crises de queda, né? De desmontar a crise atônica que a gente fala. Então, os meus dois fizeram calosotomia. E quando tem uma causa, um tumor, a displasia cortical, uma malformação no cérebro, nas artérias, esse paciente tem indicação cirúrgica, né? Então é muito importante a gente olhar para a causa dessa síndrome de Lennox-Gastaut, como a gente falou, né? Para tentar ver qual é o melhor tratamento para ser associado. E aqui teve da Larissa, do José Mateus, a questão de adaptação do laboratório do canabidiol. Como assim? Que tem pessoa que dá certo com um, mas não dá certo com o outro, né? Essa questão. Acontece isso por vários motivos. O primeiro, porque às vezes o veículo é diferente. Então, um é óleo de milho, o outro é TCM, o outro é óleo de coco, o outro é óleo de cânhamo. Então, quando muda muito, a tolerabilidade gástrica, diarreia, ficar nauseado, apetite. Então, tudo isso é uma das coisas que mais impacta nessa coisa da tolerabilidade imediata quando muda de um para o outro. Outra questão que eu falo muito, os canabinoides não são iguais. Eles, na maioria das vezes, não são intercambiáveis. Então, eu não posso fazer uma troca de um com o outro, tem que fazer um monte de conta, ver se realmente é isso mesmo. É diferente de eu pegar lá levetiracetam na farmácia, comprar uma marca ou comprar um tipo de genérico, mesmo assim ainda tem variabilidade, mas mesmo assim não é igual.
canabidiol não é igual a levetiracetam, que você pode intercambiar, entre aspas, né? É, acho que respondeu. Pediram para falar alguns remédios que devem ser evitados em Lennox Gastaut, se tem alguma coisa, né? Então, eu gosto de falar muito disso em relação ao tipo de etiologia. Por exemplo, eu tenho um grupo de crianças que a causa são crises focais, malformações cerebrais que levam a crises focais e que esses pacientes têm, além das crises do Lennox, crises focais. Esses pacientes precisam, por exemplo, tomar medicação como a carbamazepina, que é contraindicada no Lennox, que pioram as crises generalizadas. Então, eu não gosto muito de dizer o que pode ou o que não pode no Lennox, porque quem manda nisso é o motivo, é a causa do Lennox. Daí, agora aqui, qual o tempo máximo esperado para um anticonvulsivo em monoterapia ou em combinação ser considerado eficiente para controlar as crises? Da Kelly. A gente já sabe, a gente vai titulando a dose, né? Tem uma dose-alvo que a gente calcula, né? Então, assim, não respondeu nada, já não. E assim, vamos lá, vamos pensar no valproato, né? Comecei o valproato, em 14 dias eu já estou com a dose que eu calculei. Não melhorou, eu já posso iniciar o outro remédio. Uhum. E acho que aqui daí resumiu dieta cetogênica, já falou do CBD, qual remédio para o CBD apresentar efeito nas crises, então vai de cada um, né? E conforme o escolhido também pelo médico, né? Da, da Mara, a calosotomia deixa sequelas, né? Quais seriam os seus pacientes? Ficaram com Então, alguma sequela e qual a idade depende do deles? cirurgião. Acho que a Tatiana vai falar mais sobre isso. Vai. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum paciente que teve sequela, porque os cirurgiões são ótimos, os que a gente trabalha. Mas o cara tem que ter experiência, né? O cara que eu falo assim, o neurocirurgião ou a neurocirurgiã, né? Vocês vão ver, ela é uma querida, Tatiana. Então, ela tem que ter experiência, ela tem que ter alguém que possa auxiliá-la, né? Então, tem toda uma responsabilidade em relação à cirurgia. Eu acho que se eu conseguir deixar uma mensagem já para a aula dela, é que vocês não tenham medo do procedimento cirúrgico, né? A cirurgia hoje, a neurocirurgia funcional, que é o que se faz cirurgia de epilepsia, ela é extremamente moderna, ela tem aparelhagem, ela tem estratégias. Então, assim, não tenham medo, não tenham medo das cirurgias de epilepsia. A doutora Tatiana, eu posso falar por mim que ela fez o do VNS da minha filha, né, da Manu, e ela passa uma tranquilidade mesmo quando a gente conversa com ela. Uma Então, experiência, assim, vai ser uma boa palestra também para todos nós. isso. É, isso, muito obrigada. Eu acho que deu nosso tempo, né, doutora? Vou aqui. Obrigada, Bruna. Vou aqui agradecendo a todos pela participação, agradecer a doutora Daniela. Depois a gente vai disponibilizar, né, doutora, o PDF, e o pessoal vai ficar sabendo aí tudo por e-mail. E fiquem atentos às próximas palestras, assim, estou muito feliz, a gente está aprendendo tanta coisa e é um presente recebê-la aqui com a gente, e receber essas perguntas que também nos ajudam, né, a conhecer mais sobre aquilo que às vezes a gente nem pensava. Muito obrigada, doutora. Gente, fico muito feliz, realmente. É uma coisa inovadora que vocês estão promovendo. A primeira vez que eu vi isso foi nos Estados Unidos, num grupo que a gente fez do SN8A, e que realmente a gente precisa trazer informação para as pessoas, né? Para que elas compreendam o que são a doença, quais são os objetivos, que são doenças, que às vezes não tem cura, mas que tem que ter um controle, que o alvo é a qualidade de vida, né? Então, acho que essa é a grande chave para esse processo. Amém. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos, viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau.